Bendito eterno Deus, estamos aqui reunidos em tua presença, Senhor, para mais uma vez aprender de ti a tua palavra, Deus. Senhor, abre nosso entendimento, abre nosso coração, meu Deus, e nos dá entendimento da tua palavra. Senhor, peço pelo teu servo, Senhor, que vai ministrar, Senhor, essa reunião, que tu, Senhor, não abrir e fechar a boca dele. Coloque a palavra, Senhor Jesus amado, e nos transmita para a honra e glória do teu nome santo. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos iniciar agora. Você que está com um caderno e uma caneta aí, nós vamos aprender algumas lições sobre esse capítulo de narrativa. Amém? Nós vamos lá. Por gentileza, Axa, pode pegar o meu tablet, que está no sofá. Só pegar ele lá, por favor. Amém? E vamos lá. Como eu estava dizendo para os irmãos, 40% do Antigo Testamento são narrativas. E o que são as narrativas? Trocando em miúdos aí, narrativas são as histórias. Bom? As histórias. Ou seja, as histórias são narradas, né? Você vê que tem muitas histórias na Bíblia. E a maioria dos pregadores, eles gostam de pregar nas histórias bíblicas, tá? Normalmente, no culto de ensino, os pastores vão utilizar muito as epístolas paulinas, epístolas gerais, tá? Mas nos cultos públicos, normalmente os pregadores utilizam narrativas. No Novo Testamento, nós temos algumas narrativas. Por exemplo, todo o Evangelho são narrativas. Tem as narrativas didáticas, que são aquelas as parábolas, né, que são muitas, mas nos evangelhos tem muita narrativa também, principalmente os milagres de Jesus, né, os discursos de Jesus também, mas lógico, tem a questão do discurso, tem a questão do ensino, tudo mais, tem as metáforas dentro do ensino, porém, mostra vários milagres de Jesus, e também o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, também é um livro narrativo, também um livro narrativo. E aí nós vamos aprender hoje sobre as narrativas, as histórias do Antigo Testamento. Porque as narrativas hebraicas, elas têm um estilo diferenciado, tá? Elas têm um estilo diferenciado. Então, para nós iniciarmos aí, eu queria que você colocasse isso, anotasse. O Antigo Testamento compreende 40% das narrativas, amém? No Novo Testamento, nós temos narrativas nos Evangelhos e Atos, enquanto cristãos, nós podemos estudar o Antigo Testamento e sempre pensando na perspectiva de que todo o Antigo Testamento ele aponta para um centro que é Cristo, amém? Cristo é o centro. Então, o Antigo Testamento ele está apontando para ele. Então, o Antigo Testamento ele testifica que Jesus é o Cristo. Ele é a nossa história espiritual, amém? O Antigo Testamento também fala da nossa história espiritual, porque nós somos filhos de Abraão. As promessas e a vocação de Deus para Israel são as nossas promessas, tá? E a nossa vocação histórica. Nos dá a consciência de pecado, porque, por exemplo, quando você vai estudando as narrativas do Antigo Testamento, quem que não fica, por exemplo, chocado ali com a questão da queda do próprio Davi? Né? Quando você lê a narrativa da queda ali de Davi, né? Parece que a gente, se pudesse falar para ele, não vai, não cai, né? Se pudesse voltar lá, uma história linda dele. Por que não dizer também de Sansão, né? A narrativa da sua história, da sua vida. Então, quantas narrativas que a gente vê, por exemplo, Saul, né? Quantas narrativas que a gente vê acerca do pecado, histórias, né? Que nos dá consciência do pecado. Foi dele, também no Antigo Testamento, foi dele embasado pregações de Cristo, né, e as epístolas. Por exemplo, as pregações de Jesus e as epístolas, elas têm a base bíblica no Antigo Testamento. Porque normalmente alguns irmãos que falam, não, eu não vou estudar o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento, não, eu quero estudar o Novo Testamento, quero estudar a perspectiva neotestamentária, as epístolas.
quero estudar o Antigo Testamento. Mas você vai observar que o próprio Jesus, quando ele prega, por exemplo, ele fala para os dois no caminho de Emaús, Cleopas e também o outro que a Bíblia não citou o nome, ele vai citar a lei, que é o Pentateuco, né, que tem parte histórica também, vai citar a lei, vai citar os escritos poéticos, sapienciais, né, que ele chama de escritos, e os profetas, amém? Então, observe que pregação de Jesus, ele cita o Antigo Testamento. E várias vezes Jesus citou, nunca lestes, ou Jesus citou, está escrito, da própria tentação, está escrito. Então você vai observar que o próprio Jesus citou o Antigo Testamento. Nas epístolas, várias, por exemplo, o apóstolo Paulo e outros, utilizaram também do Antigo Testamento para embasar os seus ensinos. Tá bem? Então vale ressaltar isso para nós. Vamos lá, continuando aí. Outra coisa que é muito interessante para nós, a natureza das narrativas. O que são? As narrativas são histórias significativas que recontam os eventos históricos do passado, com uma intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente, tá? Então, as histórias, nessas narrativas são histórias significativas que recontam os eventos históricos do passado, com a intenção de dar um sentido e direção a um determinado povo no presente. Por exemplo, por que Moisés escreve as narrativas, as histórias? Qual era a intenção dele trazer toda aquela história de Abraão, de Adão e Eva, a queda, o próprio Noé, o próprio Abraão, Isaac e Jacó, para uma geração que ele está escrevendo no deserto, né? Para uma geração que está prestes a entrar na Terra Prometida. Então, e normalmente essa geração, elas não vão ter vários livros como a gente tem hoje. Eles vão ouvir, tem a tradição oral. Então eles vão ouvir, ou eles vão ouvir alguém ler essas histórias. Vale ressaltar que não tem livro, ou seja, não tem nem a gráfica, né, que foi feita bem depois com Gutenberg e tudo mais, já muitos anos posteriormente a Cristo. Mas nós vamos observar que mesmo com esses escritos que eram em pergaminhos e alguns escritos em pedras e tudo mais, mas esses escritos que eram normalmente em pergaminhos, eles eram lidos para a comunidade. E eles lembravam, através tanto da leitura quanto da tradição oral, ou seja, que passava de pai para filho, as histórias, que Deus ele fez, que Deus tinha uma aliança, que Deus tinha uma promessa, e Deus ele está criando um povo, que Deus está formando um povo, e aquela geração que está recebendo aqueles ensinos, e aí não são narrativos, mas leis também, que eles são o povo da promessa, eles são o povo de Deus. Então, eles vão receber. Então, você vai ver Moisés escrevendo, por quê? E aí, Moisés sempre tem uma preocupação, por exemplo, eu estou citando um exemplo aqui do Pentateuco, que o próprio Deus está preocupado e usa Moisés para escrever para aquele povo daquela geração, que eles vão entrar na terra e lá tem muitos povos idólatras, politeístas, né, que acreditavam em vários deuses. Então, eles têm uma advertência para não adorar outros deuses, tá? Uma advertência para não adorar outros deuses. Então, são histórias significativas que remontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. Essas narrativas, elas servem para nós hoje? Sem dúvida. Mas eu estou pensando na perspectiva exegética de que foi escrita por alguém e qual era a visão do autor quando escreveu essas narrativas, essas histórias, e para quem escreveu. Então, Moisés escreve para aquela geração. O próprio irmão Josué, ele vai dizer aquela expressão, olha, ele conta a história, né? Ele faz um breve relato, e ele fala, ó, os nossos pais adoraram outros deuses, tal,
Mas nós já fizemos a nossa escolha. Eles morreram no deserto. Nós fizemos a nossa escolha. A minha família já fez essa escolha. Eu não sei vocês, não sei a quem vocês querem servir. Eu e minha família já fizemos a escolha a quem nós queremos servir. Nós queremos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a partir das narrativas, quer mostrar que existe um Deus que escolheu um povo, que está formando um povo, uma nação escolhida para ser luz para as outras nações, e dessa nação nascerá o Messias, o Salvador do mundo. Mas esse povo precisa ser diferente, não pode se misturar com os outros povos, as religiões dos outros povos. Então, vale ressaltar, meus amados irmãos, que essas narrativas, essas histórias têm também sentido importante no lar. Então, a diferença entre as narrativas bíblicas e outras narrativas quaisquer é que elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Isto não é só a história de um povo, mas a história de Deus e de como ele nos insere nela. Então, está falando aqui da história de Deus. E como Deus nos insere nessa história. Quando você vê a promessa de Abraão, lá em Gênesis 12, você vai ver que Deus faz a promessa para Abraão, nessa narrativa, e ele faz uma promessa tripla. Uma promessa para Abraão que é individual, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, você será abençoado e tal. Então faz uma promessa individual. Mas faz uma promessa nacional, de ti farei uma grande nação. Então a extensão dessa promessa a Abraão era criar uma nação. E também tem uma extensão maior, uma extensão universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então tem uma extensão universal. Nessa extensão universal está inserida nós. Porque todo judeu é filho de Abraão. Mas todos aqueles que creem em Cristo, também eles têm um espaço da família de Deus, por adoção de filhos. E são abençoados através da descendência de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó, que é Israel, teve 12 filhos. Da raiz de Judá, que é um dos filhos de Israel, de Jacó, nasce o Messias. Então nós temos aí, nós somos abençoados por crer em Cristo Jesus. E essa promessa de Abraão tem extensão a nós. É interessante que essa história de Deus, lembra que é a história de Deus, que escolhe um povo para, a partir desse povo, salvar todos os povos. Então, Deus nos insere na sua história. Então, fica bem claro aí para vocês, tá bom? O que a natureza das narrativas. Então, toda narrativa possui. Eu queria que você anotasse isso aí. Toda narrativa possui personagens, possui enredo, possui desfecho, tá? As narrativas possuem isso. Então, primeiro, personagens. Toda narrativa possui personagens, tá? Primeiro tem o protagonista, o personagem principal da história. E eu faço a pergunta para vocês, e vocês abrem o microfone e me falem. Quem é o protagonista principal da história das narrativas bíblicas e principalmente do Antigo Testamento, que a gente está estudando agora? Quem é? Jesus? Antigo Testamento. Deus? Deus, isso mesmo. E, lógico, a perspectiva do Jorge não está errada, porque nós cremos que na Santíssima Trindade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Questão doutrinária, né? Porém, nós vemos a manifestação de Deus no Antigo Testamento e tem um desenrolar da história que a gente vai ver agora, que é algo, assim, fenomenal para vocês, exegetas e hermeneutas. Mas se tem o protagonista, tem também o antagonista. Antagonista que provoca o conflito e tensão. Sempre na história, na narrativa, não tem isso? O conflito, a tensão. Você que assiste filmes, você já vê, por exemplo, filme de ação. E nas narrativas do Antigo Testamento tem muita ação. Isso é fato, né?
Tem ação, tem drama, né? Tem muitos, vamos dizer assim, na narrativa, na história, você vê que tem esse enredo, né? Esse que provoca esse conflito e essa tensão. Então, quem é o antagonista? Pode responder. Quem é o antagonista? Um de cada vez. Vamos lá, vamos lá. Antagonista. Moisés. Quem que é o antagonista? Antagonista. O inimigo. Antagonista, meus amados, o antagonista é aquele que é contrário, tá? Antagônico, é contrário. Se o protagonista é Deus, quem é o contrário a Deus? O inimigo, o diabo. É o diabo, isso. Isso, então, pensa, Deus é protagonista. Narrativas, tá? A gente está estudando principalmente o Antigo Testamento, mas vale também para o Novo, né? Mas vamos lá. Mas nessa perspectiva do Antigo Testamento, pensa aí, narrativa do Antigo Testamento. Tá? Narrativa quem que é o protagonista? Deus. Quem que é o antagonista? O diabo. Quem é o coadjuvante? Moisés. Que é o outro O personagem principal que se envolve na história. Porque assim, ó, quem provoca o conflito e a tensão é o antagonista, que sempre está lutando. E o coadjuvante é o outro personagem principal que se envolve na história. Quem que é o outro personagem principal que se envolve na história? Pode falar. Araão. Também. Vocês estão falando certo. Moisés, Abraão e tal. Porém, é todo o povo de Deus. Para englobar tudo, né? Todo o povo de Deus lá. No Antigo Testamento. Nas narrativas. Então, lembrando disso. Então, quem que é o protagonista? Deus. Quem que é o antagonista? O diabo. Quem que é o coadjuvante? É o povo de Deus. O problema, muitas vezes, hermenêutico e exegético e hermenêutico, na forma correta, é que muitos pregadores e ensinadores colocam o protagonista como o povo de Deus, o personagem bíblico, o antagonista, o diabo, e o coadjuvante, Deus. Como assim? Por exemplo, quantas mensagens que eu já ouvi falando? É porque Davi venceu o urso, é porque Davi venceu o leão, é porque Davi venceu o gigante, é porque Davi era um guerreiro poderoso, é porque Davi... Peraí, quem que é o protagonista? Quem entende o que eu estou dizendo, irmãos? Tá bem? Então, queridos, lembra sempre uma coisa. Você pode usar o exemplo de Davi, que Deus deu vitória. Davi é um grande guerreiro, tal, ok. Mas quem deu força para Davi, quem deu inteligência para Davi, quem que deu livramento para Davi, para o povo dele, que é o coadjuvante, quem está sendo usado por Deus, quem que Deus está usando, quem que Deus está protegendo. Olha o que Deus está fazendo com o seu povo, protegendo o seu povo, guardando o seu povo, para que o seu povo possa ser luz, os outros povos pudessem ver que o povo de Israel era diferente, porque o Deus deles, olha lá, olha o protagonista, tá bem? Então, isso equivale para música, muitas vezes a gente ouve umas músicas assim, umas canções cristãs, que mais exaltam o ser humano do que a Deus. Ou seja, você vai chegar, você vai ganhar, você vai vencer, você, tá? Outras eu consegui, eu cheguei, eu venci e tal, ou outras mais psicológicas que querem dar aquele, né, tocar na emoção das pessoas e tal, que sabe, você não é um coitado, você não é ninguém, não, as pessoas falam que você não é ninguém, mas você é especial, então, na verdade, tanto no enredo, né, na história, na narrativa, quanto nas músicas, tudo que é cristão, se for bíblico, você vai ver que tem um que é o centro. O centro da narrativa é Deus, tá? Ele é o protagonista, O centro da música deve ser Deus, ele é o protagonista, tá? Por exemplo, o do culto, da liturgia, quem que é o centro? É Deus, ele é o protagonista, tá bom? Então,
toda narrativa, ela possui uma segunda coisa, que é o enredo. Enredo, tá? Ou seja, conflitos ou tensões que precisam ser resolvidos. Normalmente o enredo, ele está associado com o antagonista, né? Porque o protagonista, ele fez de forma correta, criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, que é Deus, né, tal. Mas houve um problema entre o que? O conflito ou as tensões que precisam ser resolvidas. Qual é a tensão que precisa ser resolvida? Onde está embasado toda a escritura? Porque tem 4 aspectos que você pode resumir toda a escritura. Que é, primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. E quarto, consumação. Vou repetir novamente. Primeiro, criação. Segundo, queda, refere-se ao pecado, queda. Terceiro, redenção. E quarto, consumação. Tá bom? Consumação. Ou seja, o ser humano foi criado perfeito. Deus criou tudo perfeito. A terra, cosmos, universo, tudo perfeito. Houve um problema, que é onde o enredo começa. Conflitos ou tensões que precisam ser resolvidos. Qual é o conflito? Pecado. E as suas consequências. Então, esse é o enredo. Ele precisa ser resolvido. E todo o desdobramento será resolvido com o quê? Tem um proto-evangelho lá, né? Gênesis 3,15. Que é, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a tua descendência. Essa lhe ferirá na cabeça, tu lhe ferirás no calcanhar. Por quê? Porque refere-se ao descendente da mulher, da geração de uma mulher, nasceria de uma mulher, ou seja, um ser humano, tá? Que ele iria ferir a serpente, que é uma linguagem figurada para o diabo, e a serpente, que é o diabo, feriria o calcanhar do descendente da mulher, tá? Que a gente entende, através da interpretação, que é o próprio Cristo. Tá? Então, esse enredo que começa lá no Antigo Testamento, em Gênesis 3, tem a criação, Gênesis 1 e 2, porém, lógico, tem todos os outros versos que estão conectados com a criação, tá? Em toda a Bíblia. Porém, você vai observar que no capítulo 3, a seguir, você vai ver que acontece o quê? O pecado, a queda, né? E depois os desdobramentos do pecado. E tem também o plano que vai ser executado, que Paulo vai dizer em Gálatas 4,4, que vai culminar, que vai ser o ápice, tá? Em Gálatas 4,4, quando fala que na plenitude dos tempos, né, o Messias veio. Então, vale ressaltar que todo o Antigo Testamento tem um desdobramento para apontar para Cristo, tá bom? Então, nós vamos ver que há conflitos ou tensões que precisam ser resolvidos. E esse enredo vai desembocar, por exemplo, em várias histórias. Tem história, por exemplo, lá de José, que é uma história longa, não é? Tem um conflito de tensões lá, não tem? Entre o irmão, não é? O Deus e o protagonista, mas conta a história dos coadjuvantes lá, né? Tem um irmão que é sonhador, que Deus tem um plano, um projeto na vida dele e tal, especial. E aí nós vamos ver que tem todo aquele enredo de conflito entre os irmãos, não é isso? Olha que interessante, tá? Aí você vai ver que tem esse conflito. E aí, como vai ser resolvido? Como vai ser o desfecho? E aí você vai observar algo interessante que nós vamos analisar já na história de José. Toda narrativa também possui, olha a terceira coisa, o desfecho. Como os conflitos e tensões são resolvidos. No caso do pecado, que eu acabei de citar o exemplo, ele é resolvido na cruz, no ápice, né, na plenitude dos tempos. É resolvido na cruz de Cristo. Amém? Então vamos lá. Níveis de narrativas. Eu queria que você escrevesse isso. Níveis de narrativa. São 3 níveis de narrativa. 3 níveis de narrativa. Tem a narrativa que vou começar da terceira para a primeira, tá? Vai ficar uma pirâmide ao contrário. Tá? Pirâmide ao contrário. Porque lá em cima tem a parte, tipo assim,
A parte maior, o ápice, né? Vamos lá. O começar do ápice, que é o terceiro. É o plano universal. Segundo, tá? História do povo redimido. Terceiro, as histórias individuais. Plano universal, segundo, história do povo redimido. E primeiro, individuais. Terceiro, plano universal. Segundo, história do povo redimido. E primeiro, histórias individuais. Tá? Repetindo. Terceiro, plano universal. Segundo, história do povo redimido. E primeiro, histórias individuais. Do plano universal, vamos lá, que é o terceiro nível. É a metanarrativa, que fala do plano universal. Refere-se toda a criação. O que é isso? É esses 4 passos que eu falei para você, que faz toda a narrativa da Bíblia. Esse é o plano universal. Por exemplo, criação, queda, redenção e consumação. Qual é o ápice? Não é a redenção? O ápice não é Cristo? O ápice não é Cristo? Então, tudo combina para quê? Para o ápice, que é Cristo. Tá? E quem é o protagonista dessa história? Deus provendo salvação através do seu Filho amado Jesus Cristo. E toda a Escritura, ela se encaixa. Aí você vai observar, em segundo lugar, a história do plano redimido. História do povo redimido, perdão. Povo redimido. Segundo nível, intermediário. A história do povo redimido para seu nome. O que é isso? Fala do povo de Israel, do povo que foi salvo, o povo que é salvo por Deus, que foi resgatado por Deus, tá? Mas, pensa comigo, esse povo tem um plano, e Deus quer que esse povo, começando do lado do passado, né, dessa história ainda universal, desse plano universal, caindo aqui para a história do povo redimido, para me dar um exemplo para vocês verem aqui. A história do povo redimido. Deus, ele cria um povo, que é o povo hebreu, que posteriormente ele é chamado de povo de Israel, né, nação de Israel. E esse povo Deus chamou por um propósito, ser luz para as nações. Ou seja, todos deveriam olhar para Israel como sendo um povo diferenciado. Ou seja, o judaísmo é a primeira religião monoteísta do mundo. Os outros povos vizinhos de Israel, os amorreus, todos eles adoravam outros deuses, eram politeístas. E somente Israel era monoteísta. Então, vale ressaltar aqui que Deus, ele tem um plano com esse povo. E a partir desse povo, nasceu o Messias, que vai ser o redentor de toda a humanidade. É aquilo que eu falei para vocês da tríplice promessa feita por Deus a Abraão, que é a promessa individual, promessa nacional e a promessa universal. Na promessa universal, vai falar que o descendente dos descendentes de Abraão, que é do povo hebreu, do povo israelita, desse meio desse povo, Israel, vai nascer um que é o Messias, e esse povo, desse homem que vai nascer, através desse povo, ele vai salvar toda a humanidade que crer nele, tá? Então vale ressaltar isso. E esse povo redimido, tá? Esse povo redimido é o povo de Deus, é a igreja, tá? E Deus vai usar Israel para isso. Deus vai usar Israel para isso. E através de Israel vai nascer o Messias, que é dessa linhagem, dessa nação, e que vai salvar todos os seres humanos que creem. Mas nós vamos observar que já não estamos falando só de uma história geral. Criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, história geral da Bíblia, plano universal. Mas nós estamos falando da história da redenção. Mas tem uma outra parte que ela vai ficando menor. Aí vai enxugando mais aí, que é o primeiro nível. E são as histórias individuais. Cada história é singular dentro das narrativas. Tá bom? Como assim? Dentro dessa narrativa de salvação, por exemplo, não tem a história que Deus tira o povo de Israel do Egito? Tem. Mas tem histórias individuais. Por exemplo,
tem a história de José, que era um moço que cresceu e tal, e foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e foi ao Egito e tal. Então você vê que dentro dessa grande narrativa, que é o plano universal, que fala também segundo plano, segundo ciclo, segundo nível, que fala de uma história da redenção, mas também que fala de histórias individuais, fala de histórias pontuais. Tá bem? Então, João capítulo 5, versículo 39, vai dizer assim, ó, e são as escrituras que testificam ao meu respeito. São as escrituras que testificam ao meu respeito. Então, por quê? Tudo não é só, é só o livro de Isaías que fala de Cristo, não. São as escrituras que testemunham ao meu respeito. Bom, então vamos lá. O que as narrativas não são? Eu queria que você escrevesse aí. As narrativas não são alegorias. Bom, alegorias mostram ideias de forma figurada e subjetiva. Todas as histórias são reais, tá? Na narrativa, todas as histórias são reais, realmente aconteceram. Por que vale ressaltar isso aqui? Tem os teólogos liberais que eram a partir do século XVIII, XIX, foram surgindo a teologia liberal depois do iluminismo, que os teólogos eles utilizavam mais a razão do que a fé para crer das escrituras. A razão era o crivo para as escrituras. Por exemplo, como eu vou falar que é uma narrativa o texto de Jonas? Que ele foi engolido por um grande peixe. Então, para o teólogo liberal, isso não é narrativa, isso é um mito. Tá? E aí você vai ver Rudolf Bultmann e outros falar que é um mito. Tá bom? Mas as narrativas não são alegorias. Porque alegorias são ideias de forma figurada, subjetiva. Então, não é aquilo pelo qual está falando, não é um fato, não é verídico. Bom, então, vale ressaltar que as narrativas não são alegorias. As narrativas não são histórias cheias de significados ocultos. Ou seja, é cheio de significado oculto e tal. Não. As narrativas não são histórias cheias de significados ocultos. As narrativas, elas não têm o objetivo de serem entendidas pelo povo. Então, buscam ser claras. Olha lá, as narrativas têm o objetivo de serem entendidas, perdão. Elas têm o objetivo de serem entendidas pelo povo. Então, qual é o objetivo da narrativa? Se ela não é oculto e não é alegoria, porque se é alegoria, nem todos vão entender. Tem muita metáfora, muita figura de linguagem, nem todos vão entender. Se ela é cheia de ocultismo, de mística, ou seja, de textos que são ocultos, então nem todos vão entender. Mas as narrativas têm o objetivo de serem entendidas pelo povo. Então elas buscam ser claras, tá? E não podem usar o que pretendemos com o texto como motivo pelo qual ele tem sido escrito. Então, não tem como a gente torcer um texto narrativo para tentar fazer com que ele diga aquilo que a gente quer. Tá? Muitas vezes, quando tem alegoria, alguém fica tentando alegorizar demais para tentar fazer com que o texto diga aquilo que ele quer. Porém, na narrativa está claro. É o homem que subiu numa árvore, Zaqueu. É o homem que subiu na árvore, não tem o que falar. Mas é o homem que subiu na figueira brava. Ok, vai estudar o que é figueira brava. Figueira, você sabe o que é, a árvore que dá figo. E a figueira brava, o que significa brava? Você pode ir lá fazer uma exegese para ver o que era brava, se era fruto improdutivo, se ela não dava fruto, aí, ou se era fruto amargo, você vai estudar. O que significa brava. Agora, o fato é, o homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que era rico, era baixinho, subiu numa árvore. E ele desejava ver quem era Jesus. Fato. Fato. Narrativa, história. Como a gente estava no Antigo Testamento, vamos lá. Real, um jovem chamado José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Então, isso é fato. É fato.
Tá bom? Então, vale ressaltar isso para os irmãos aqui. Contam a história, ilustram ensinamentos já acontecidos. Então, vale ressaltar que na narrativa, tá? Eles contam a história daquilo que já aconteceu. Tá bem? Vamos lá. Voltando aqui um pouquinho do plano universal, história do povo redimido, e também das histórias individuais, aqueles 3 níveis de interpretação das narrativas, é sempre importante perceber que cada narrativa individual conversa com as outras níveis de narrativa. Eu esqueci de falar isso para vocês, na verdade eu falei sem explicar que isso é interessante. Mas vamos lá. A história individual, presta atenção nisso, por favor. Por exemplo, o que tem a ver a história individual de José com a história do povo redimido, com a história do plano universal? Elas conversam. Tem um meio ali que elas se conversam. Você não pode forçar o texto para elas se conversarem, mas elas se conversam. Por exemplo, se o povo de Israel, que era o povo hebreu ainda, que vai ser formado, que era uma família, na verdade, Jacó, lembra? Os 12 irmãos ali, né, de José, se eles morressem em Canaã naquela fome, e os planos que Deus estabeleceu, plano redentivo, de redimir, de salvar os seres humanos. Então, esse povo, essa família precisava ser preservada. E para ser preservada, eles vão fazer o quê? Usar José. Olha que interessante. Vai usar José. Então, Deus está cuidando do seu povo porque o ápice é Cristo. Mesmo com toda a rebeldia do povo, com toda, né, por exemplo, no deserto do Sinai, quando o povo está caminhando do Egito até a Terra Prometida, você vai ver várias rebeldias, mas Deus está preservando, até mesmo se aquela geração morre, vem uma outra geração, mas mesmo assim, Deus ainda tem as suas promessas de pé e preserva ali uma geração para que lá na frente pudesse nascer o Messias. Então, ela se conversa, ok? Características da narrativa hebraica. Vamos lá? Rapidamente, que é muito conteúdo. Por gentileza, Jorge, quantos minutos tem? Ah, tá, ótimo. Quando fica faltar uns 10, aí você me fala, tá bom? Por favor, vou correr aqui, porque tem muito conteúdo mesmo. Tá, vamos lá. Características da narrativa hebraica, ok? Vamos lá. Tem um narrador. A narrativa normalmente não tem alguém que conta a história, não é assim? Tem alguém que conta a história, correto? Um certo dia, então tem alguém que conta a história. Então vamos lá, narrador. É quem escolhe o que dizer na história, tá? Tem por papel contar a história de forma que você possa entrar na narrativa e ver os fatos por si mesmo. É responsável pelo ponto de vista, ou seja, pela perspectiva a partir da qual a história será contada. Entenda qual o ponto de vista do narrador, do personagem e do leitor, do ouvinte. Então, qual que é a perspectiva? Você está lendo lá, você fala, peraí, deixa eu tentar pegar o fio da meada da perspectiva do narrador. O narrador quer que você chegue na onde? E aí, né, tem alguns exemplos muito interessantes na Bíblia, porque você está vendo que o narrador está querendo apontar para algo. Ele está querendo apontar para que você chegue ali. O personagem também. Né? E aí, por exemplo, você vai observar o que o ouvinte que está recebendo aquela história, tanto de forma oral, que eu lembro que eu disse para vocês que não era acessível ter por exemplo, o Antigo Testamento, não vamos falar do Pentateuco, não era possível
ou seja, todo o povo de Israel tem o Antigo Testamento, ou o próprio Pentateuco, né? A Torá disponível. Não era tão simples assim, mas era passada de forma oral. Mas o que esse narrador ele quer fazer com que os seus ouvintes entendam? O que ele quer comunicar? O que a personagem quer comunicar? Tá bom? Então busque qual é o ponto de vista que o narrador, que nós olhemos para, ele quer que nós olhemos para o texto. Então, busque qual é o ponto de vista que o narrador quer que nós olhemos para o texto. Tá? Os livros, naquela época, não eram lidos para todo o povo, eram lidos para todo o povo. Então, vale ressaltar isso. Nem todo o povo tinha o seu livro para ler. Normalmente, eles ouviam. Tá bem? Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos lá. Gênesis 39, 2 e 3. O Senhor, olha bem, estava com José. Você tem Bíblia aí? Olha aí, Gênesis 39, 2 e 3. Isso é lindo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava. Gênesis 39, 21. Observa aí. Mas o Senhor estava com ele. Ok? O Senhor estava com ele. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Agora observe em Gênesis 39, 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava no cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. No final do texto, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vocês planejaram o mal contra mim. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus, presta atenção, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que vocês pegaram na história desses versículos que eu li aqui? Gênesis 39, 2 e 3, Gênesis 39, 21, Gênesis 39, 23 e Gênesis 50, versículo 20. O que vocês observaram? Fala para mim. Deus estava todo. O Senhor estava em todo o tempo, né, irmã Érica? Em todo o tempo o Senhor Deus estava. estava poupando a vida de José, né? Isso. Para que a promessa dele pudesse ser realizada, né? Se cumprisse. Isso. E você observa que o narrador faz questão de frisar isso? Agora, peraí. Você é um pregador. E aí você não fez a exegese. Você não leu o texto, não observou o texto, não foi devagarzinho ali, cavando, buscando. O narrador está tentando comunicar para você. Você não olhou o contexto, não leu todo o texto. Você isolou o texto. Você não leu de forma, utilizando as comparações, uma equivalência formal, equivalência funcional. E aí, de repente, você não observou que é o foco que o narrador quer trazer para você. O Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. E ele prosperou porque o Senhor estava com ele. E ele foi bem em tudo que fazia porque o Senhor estava com ele. E ele foi preso e foi para casa ele foi para casa do egípcio lá para o Potifar. O Senhor era com ele. E a casa do Potifar prosperou porque o Senhor era com ele. Mas ele foi acusado injustamente e foi para a prisão. Mas o Senhor foi com ele. E a prisão prosperou. Nunca vi prisão prosperar, né? Mas por quê? Porque tudo que Jesus colocava a mão, né, prosperava. Então, porque o Senhor era com ele. O carcereiro não tinha preocupação nenhuma com nada da casa do cárcere, porque o Senhor estava com José. E no final está dizendo que o quê? Que, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Ou seja, o foco é o protagonista, que é Deus. Deus estava com José, Deus preservou José para algo maior.
o próprio narrador está dizendo, está entregando de bandeja. Tá? Que a gente crê que é Moisés, que é o que escreve, né, está narrando aí o livro de Gênesis. E aí você vai observar que tá aí, ó. Observa o que o narrador está falando. Observa o que ele está dizendo. Tá? Então, uma outra questão que eu quero que vocês anotem: características da narrativa hebraica. Primeiro, o narrador, tá? Vamos lá. As cenas. Outra coisa interessante, as cenas. Você já viu que o filme, normalmente, ele tem aquelas... Ele tem cenas? Por exemplo, mostra lá, filme de ação, mostra lá o pessoal lutando lá, brigando, lutando e tal, e tal, e tal. Ok. Aí, de repente, acontece, vamos lá, um venceu o outro, ou deu uma porrada, outro caiu no chão, ok. Aquela cena acaba e vai para uma outra cena. Por exemplo, ali já mostra, por exemplo, o camarada já chegando em casa, tipo assim, chegando em casa já limpando aqui a boca, que tem um pouquinho de sangue aqui do lado, mas ele chega em casa, ou seja, tem outra cena. Já saiu da briga e tá a cena dele chegando em casa. Então, você vai observar que para contar uma história se utiliza de cenas. A Bíblia, muito antes do cinema, já utilizava cenas. O modo predominante da narrativa hebraica é o cênico. Cada cena é por si só inteira, mas a combinação progressiva delas faz a história como um todo, ou seja, a história bíblica ela tem uma progressão. Por exemplo, a história bíblica no plano universal, ela tem uma progressão, revelação progressiva. O ápice é Cristo. Mas ela também tem a história da redenção. Isso. As narrativas individuais, elas têm uma progressão, tá? José, filho de Jacó, tal, recebeu a túnica de várias cores, está na casa do papai, ok. Uma cena. José, tal, no poço, jogado lá, outra cena. José na casa de Potifar, então vamos observar isso aqui. São essas cenas separadas e unidas que fazem o movimento narrativo. Em geral, apenas 2 ou 3 personagens ou grupos estão em foco. Mais do que isso, e o enredo principal da história estaria sendo interferido. Ou seja, no máximo 2 ou 3 que estão envolvidos o quê? Nessas cenas. Tá bom? Então vamos lá, prosseguindo aí, para nós entendermos melhor com esse exemplo da cena de José. José 37, do 1 ao 11. Vamos ver aí, José 37, do 1 ao 11. Tá? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Ok? Tá. Cena 1. Gênesis 37, 2 e 4. 2 a 4. Apresenta o motivo do ódio dos irmãos de José. Então tem aquele menino em casa que é odiado pelos irmãos. Por que ele é odiado pelos irmãos? Tá ali o enredo. Ok? Tá ali a primeira cena, perdão. Tá ali a primeira cena. Qual é a primeira cena? O menininho, tal, que é odiado pelos irmãos. Por que ele é odiado pelos irmãos? Aí apresenta o motivo ali. Gênesis 37, 2 a 4. Segunda cena. Gênesis 37, 5 a 11. 5 a 11. José conta os seus sonhos. Então, mostra primeiro que José é odiado e o motivo porque José é odiado. Ele é preferido pelo pai, recebeu a túnica de várias cores e tal. Ele é preferido, ok? É o filho da velhice do papai, de Jacó. Então, tá mostrando o motivo. Oi? Sim. Sim. E aí você vai observando. Talvez a sua pregação é uma cena. Entendeu? Talvez, ou é 2 cenas. Ou pode ser, por exemplo, aqui, ó. Vamos falar de uma mensagem expositiva. Vai pegar no capítulo 37. Aí você vai mostrar 3 tópicos, 4 tópicos. Você pode pegar as cenas, que seriam, vamos dizer assim, os parágrafos, ou as perícopes, ou as ideias. Lembra que eu falei para vocês? Mas essa questão do perícope, do parágrafo, está em todos os textos bíblicos. Não só na narrativa, tá? Mas estou só dando exemplo para vocês, para que vocês entendam
que a narrativa, a história, ela está dividida em partes. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Não é assim quando você assiste um filme? O filme começa tranquilo, né? Aí depois começa a tensão, o conflito. Lembra que eu falei para vocês no enredo, que é o conflito? E tem que ter a solução do conflito? E no final tem o desfecho, ou bom ou ruim. E muitas vezes você nem concorda com aquele, não, eu queria o final assim para esse filme, não é assim? Então, queridos, vamos lá. Primeira cena, a segunda cena, já falei que é José conta os sonhos, né? Gênesis 37, 5 ao 11. E a terceira cena é Gênesis 37, 12 ao 13. Muda-se o cenário da conversa sobre os sonhos, tá? Vamos mudar o cenário. Ok. E aí... Oi. Tá ok. Que horas que é agora, Jorge? Vai dar 9 horas. Tá, eu vou acelerar aqui. Na próxima aula, a gente volta com o PowerPoint, que aí eu não estendo tanto. E aí eu consigo até lembrar para vocês aqui do que a gente está estudando, tá bom? Mas vocês já estão conseguindo entender um pouco da narrativa aí? Dá para abrir a mente? Amém. Então vamos lá. Gênesis 37, 14 ou 17. Quando faltar 2 minutos, você me avisa, tá, Jorge? Por favor, vou correr aqui. Vamos lá. Uma pausa para que você reflita, tá? E possa se encontrar no tempo certo da história. Por exemplo, junto de um diálogo ali. E começa a dinamizar a cena 3 para se chegar ao ápice. Gênesis 37, 18 ao 36, que é o desfecho da cena. José é jogado no poço, vendido aos ismaelitas, e os seus filhos vão contar a Jacó o que aconteceu. Primeira cena, fechando aqui, capítulo 37, fala do quê? Fala por que José é odiado pelos irmãos. Segunda cena, quando José conta os sonhos. E a terceira cena fala acerca do desfecho, que é quando José é jogado no poço, vendido aos ismaelitas, e os filhos vão contar a Jacó o que aconteceu. Ok? Então, na mensagem, na pregação, que é a pregação expositiva, você vai usar muito isso, tá? Dividir as histórias em cenas. E aí, vale ressaltar que você não pode só contar a história da pregação, né? Você vai precisar fazer a hermenêutica. O que o lá então tem a ver comigo aqui e agora? E sempre lembrando que o protagonista é Deus. Lembra disso. Tá bem? Características da narrativa hebraica. Personagens. Geralmente, a caracterização dada sobre eles raramente é física, salvo as exceções. Por quê? Mais importantes são as questões de posição. É sábio, é rico e etc. Ou profissão, copeiro, padeiro, rei, etc. Ou a designação das tribos, medianita, israelita e framenita. Então, normalmente a narrativa vai falar o quê? A posição dele. Neemias era copeiro, ele fazia isso, ele era isso, tal. Então, ou seja, fala da questão da posição, fala da questão da profissão e fala da questão possivelmente da tribo ou da nação que ele pertencia. Os personagens, tá bom? Por exemplo, característica da narrativa hebraica. A história de Judá e Tamar no capítulo 38. Ele indo atrás de uma prostituta na cidade. O que tem a ver, por exemplo, você vai pegando ali, ó, tem o Gênesis 37, está contando a história de José, e o que tem a ver o Gênesis 38 tá no meio ali? Você já se perguntou? Por que o Gênesis 38 fala da história de Judá e Tamar, né, o relacionamento que ele teve com a própria Nora e tudo mais, né? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Judá indo atrás da prostituta. Mas você vai observar que no Gênesis 39, versículo 9, vai mostrar, no 38, mostra a falta de caráter de Judá. Mas no 39, fala da integridade de José. Judá era aquele aonde viria o Messias. Lembra disso? Que vamos dizer, o primogênito, da onde ele vai vir, na verdade é Rubem, né?
mas da linhagem, né, de Judá que vai vir o Messias. E olha da linhagem de Judá que vai vir o Messias, olha o que ele está fazendo, está sendo imoral. Mas olha José, olha o contraste. Olha o contraste. O contraste é a integridade de José, porque ele foge da mulher de Potifar. Você já tinha pegado isso aí no texto ou não? Oi. Amém. Vamos orar? Cadê o povo? Vocês queriam mais um pouco? Sim. Amém. Amém. Então, ó, eu vou fazer o PowerPoint, a gente marca uma nova aula para trazer aí, tá bom? Por quê? Porque normalmente eu tenho esse tempo me estar aqui com a minha família também. E aí eu vou dividir o tempo aí. Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos a Ti por tudo. Quero Te agradecer pela vida de cada irmão em Cristo que aqui participou dessa aula, Pai. Eu quero Te louvar pela vida de cada um. Abençoa os Teus filhos. Abre a nossa mente para que possamos entender mais a Tua palavra. Para que possamos compreender, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoe a cada um de maneira poderosa, Pai. Para que o nome venha a ser glorificado. Venhamos ler e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Queridos. Amém.